Já está. Tirar o som, não tirei o som do telefone. Não. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Futebol de Ouro de dia 4 de fevereiro, o regresso do Futebol de Ouro depois de duas semanas de paragem. Hoje, com a presença do Mário Filipe, como comentador residente, a produção habitual do Álvaro Almeida e hoje um convidado especialíssimo, o meu amigo Joel Cruz, que nos faz hoje o favor de ser o nosso convidado, um convidado que é também, para além do nosso convidado hoje, um amigo de treino, um colega treinador, alguém que eu tenho uma admiração também pela maneira como põe as equipas a jogar, já vamos falar sobre isso, e também um ouvinte e espectador, digamos assim, atento do nosso programa, responsável até pela escolha de alguns convidados que têm vindo cá, portanto alguém muito atento ao fenómeno do futebol. Hoje iremos falar, obviamente, de todos os escalões, quer do Campeonato de Portugal, na Série B, principalmente a Série do Gondomar, e dos escalões da Associação de Futebol do Porto, dos mais diversos escalões da Associação de Futebol do Porto, mas também, até pelo convidado, até pela presença do Joel, um especial foco naquilo que é o futebol de formação neste momento, quer ao nível da Associação de Futebol do Porto, mas também é um nível mais geral, uma vez que o Joel faz também parte do projeto ITF, certo? IFT, epá, o Álvaro Madureira vai-me dar cabo da cabeça. IFT, aliás, cujo mentor, Álvaro Madureira, já cá esteve, e portanto iremos falar também um bocadinho das qualidades que são precisas para um jogador de futebol nos dias de hoje, o que é absolutamente essencial. Sobre isso iremos então falar daqui a bocadinho com o Joel, mas antes de mais, Joel, bem-vindo ao programa. Vamos começar, Mário, com o Gondomar, que nesta nossa ausência perdeu um bocadinho de gás. É verdade. O balão esvaziou um bocadinho. Ontem mais uma derrota, desta vez contra outro candidato, o Lusitano de Vilmoinhos, por 1-0. Algumas informações sobre o jogo? Sim, muito boa noite a todo o auditório da Gondomar FM, boa noite ao Joel, também um amigo do dia-a-dia e um espectador que eu sei atento e que agradecemos, é disto que nós vivemos, digamos, entre aspas, não é? É isto que nos alimenta aqui, estar aqui todas as segundas-feiras, ou quase todas as segundas-feiras. Relativamente ao Gondomar, nestas semanas de paragem, de facto, conseguiu uma vitória frente ao Meda, que de facto é o elo mais fraco da Série B do Campeonato de Portugal. Mas a verdade é que perdeu esse gasto que tu mesmo disseste, e fruto de só culpa própria, pelo que eu tenho ouvido falar. Não há aquelas baixas que se falava que pudesse haver agora nesta altura, lesões, etc, castigos, não, é um plantel completo. E relativamente ao jogo de ontem, foi um bocadinho o que se tem passado nos últimos jogos. O Gondomar entrou receoso, muito na expectativa, a ver o que é que dava, e normalmente quando se entra assim, acabou por ser o Lusitano a tomar conta do jogo. Tomou conta do jogo e não chegou ao golo na primeira parte por mero acaso. O Gondomar a espaço, em contra-ataque, conseguiu responder, mas sem nunca criar grandes lances de perigo. Na segunda parte, o Lusitano mais uma vez tomou conta da ocorrência, acabou por chegar ao golo num lance de bola parada, um lance que se trabalha, digamos assim, não é? Portanto, não é um lance fortuito, é um lance que se trabalha durante a semana, e o Gondomar aí sim, só aí, depois de sofrer o golo, tomou as rédeas ao jogo, tentou lá chegar, mas já não foi a tempo, e a verdade é que, olhando para a classificação, temos já agora um escaldante Gondomar Espinho, adiantando um bocadinho na conversa, na próxima jornada, temos um escaldante Gondomar Espinho na próxima jornada, em que o Espinho está já a 5 pontos do Gondomar, e se calhar ainda há 2 semanas ou 3 falávamos aqui nas nossas projeções e estávamos certos, eu falo por mim, estava certo do Gondomar segurar a primeira ou segunda posição, e de facto aquilo nestas últimas semanas sofreram algumas alterações que o Gondomar tem que regressar rapidamente ao que nos habituou desde o início da época, correndo o risco de sofrer uma desagradável surpresa agora que chegam as fases da decisão, digamos assim. Um Gondomar então que ontem perdeu fora contra o Lusitano de Vilmoinhos.
Restantes resultados desta Série B: Espinho 2, União da Madeira 0, um Espinho também em recuperação. Penalva do Castelo 1, Lusitana de Lourosa 2. Se não me engano, o 15º jogo consecutivo do Lusitana de Lourosa sem perder. Sem dúvida, uma recuperação fantástica da equipa de Lourosa. Também a acompanhar aquilo que tem sido, se calhar, o mais forte investimento sem dúvida, desta Série B. Uma série de semanas sempre a anunciar reforços. Aquele que eu acho que é surpresa deste campeonato neste momento: o Paredes 2, Cesarense 1. Mais uma vitória para Paredes, que já é quinto classificado, e como quem não quer a coisa, o Paredes intromete-se na luta pela ida à fase final, está apenas a 4 pontos do Lourosa. Lessa 0, Pedras Rubras 0, Sinfães 4, Gafanha 2, Amarante 1, São Joanense 1, Meda 0, Águeda 6, Lusitano de Vilmoinhos 1, Gondomar 0 e o Marítimo B 0, Coimbrões 0. Coimbrões também tem feito aqui uma série interessante de jogos sem conhecer o sabor da derrota. Na próxima jornada, como o Mário já referiu, Gondomar recebe o Espinho, Coimbrões Lessa, Pedras Rubras Paredes, Lusitânia de Lourosa Cesarense, São Joanense Marítimo B, Gafanha Penalva do Castelo, Águeda Amarante, União da Madeira Sinfães e o Lusitano de Vilmoinhos contra o Lanterna Vermelha, o Sporting de Meda. O Gondomar é então primeiro com 40 pontos, o Lusitano de Lourosa é segundo com 38. Depois, ali muito pertinho, na luta pela ida à fase final, o Lusitano de Vilmoinhos terceiro com 36 e o Espinho com 34. Aliás, o Espinho com 35 e o Paredes com 34. A São Joanense também ainda sonha, é sexto classificado com 33 pontos. O último é o Sporting de Meda com apenas um ponto somado, surpreendentemente, frente ao Coimbrões. Exatamente, frente ao Coimbrões. Portanto, um ponto apenas somado. O último classificado desta Série B. Avançamos no programa para a Divisão da Elite. Na sua Série 1, o Valadares empatou em casa com o Padroense a 0. Valadares 0, Padroense 0. Infesta 1, Avintes 1, Lavrense 0, Pedroço 0, Foz 1, Rio Tinto 0, Vila 0, Canelas 3, Varzim B 2, Grijó 1, Maia 2, Canidelo do nosso amigo Oscar Nogueira 0, Salgueiros 1, Rio Ave B 0 e Boa Vista B 4, Oliveira do Douro, também nosso amigo e ex-convidado Manuel Pinheiro 0. Canelas continua, Mário, forte e firme na liderança, com 57 pontos. No duelo entre pretendentes, o Valadares e o Padroense anularam-se, sendo que, tendo em conta que o Padroense está em segundo lugar, um resultado mais favorável até para o Padroense do que propriamente para o Valadares. Aqui nesta Série 1, o Rio Tinto, destaque para o Rio Tinto, que somou uma derrota no reduto do Foz. Foz, que já é quinto classificado. Foz, o Álvaro, excelente trabalho. Um excelente trabalho do Álvaro Madureira, ali uma fase um bocadinho mais tremida, mas as coisas a encarreirarem, e então o Foz a estar, ou se quisermos, a classificação do Foz a vir de encontro àquilo que foi o discurso aqui do Álvaro. Joel, tu conheces, e podemos já introduzir aqui o Joel na conversa, até porque conheces bem a maneira de trabalhar do Álvaro Madureira. Surpreende-te este quinto lugar do Foz? Não me surpreende. Pelas ideias dele. Deixa-me só chegar aqui, Joel. Sim, Isso sim. É falta de experiência. Pelas ideias dele, pela forma como ele lidera, porque eu sei como é que ele lidera, vês pela forma como ele lidera connosco no grupo de trabalho do individual futebol training, uma liderança forte, uma liderança positiva, e depois a ideia do jogo dele para mim é brilhante, é algo surpreendente para esta divisão, porque no Distrital toda a gente quase diz é que não é possível, desde a primeira fase de construção, nós sairmos com bola. Se calhar o ideal é tu jogares a bola numa segunda linha e depois a partir daí começares a construir no meio campo ofensivo, não é? Mas as ideias dele não, é valorizar a bola desde a primeira fase, onde o guarda-redes é um interveniente principal da ideia de jogo dele, e isso valoriza muito os jogadores dele e valoriza a ideia dele, e às vezes em conversas privadas com ele, eu acredito, e eu sou o próprio a dizer
que ele irá chegar longe, irá chegar muito longe como treinador. Muito bem, nesta classificação então o Canelas é primeiro com 57 pontos, o Padroense é segundo com 47 pontos. Na próxima semana, Canelas Foz, Sport Rio Tinto em festa, a 20 Lavrense, Rio Ave Vila, Rio Ave B Vila, Sport Canidelo Salgueiros, Pedroços Valadares, Padroense Boa Vista B, Oliveira do Douro Varzim B e o Grijó Maia Lidador. De referir então que a equipa de Gondomar, o Rio Tinto, é a 11ª classificada com 25 pontos. Na divisão de elite Série 2, as coisas aqui, Mário, estão um bocadinho mais embrulhadas. Vamos já dar os resultados. O Nuno Álvares 0, Aliado de Lordelo 2, Barrosas 2, Lixa 3, Baião 0, Sousense 5, Sobrado 2, Lousada 0, Gondomar B 0, Vila Miá 0, São Pedro da Cova 0, Aliança da Gandra 1, Friamundo 5, Irmesinde 0, Tirsense 1, Rebordosa 1 e Vila Caís 1, Vilarinho 1. Tudo muito embrulhado nesta série. Aliás, as últimas jornadas deram aqui esperanças a muitas mais equipas. E eu destaco aqui, nem é pela negativa, é apenas referir aquilo que foi a sequência de 2 derrotas de São Pedro da Cova, que poderia estar neste momento com 39 pontos, muito perto aliás, a 2 pontos da zona de fase final. O que é certo é que estas 2 derrotas, se calhar nem tanto a de Irmesinde, embora fosse um campo onde o São Pedro da Cova pudesse vencer naturalmente, mas principalmente esta derrota em casa a penalizar muito os mineiros. Sem dúvida, o São Pedro sofreu um duro revés agora nestas 2 últimas jornadas. De resto, tal como tínhamos falado, mesmo assim, falámos na questão do primeiro lugar, que o Rebordosa, quer na Série 1 Canelas, quer na Série 2 o Rebordosa, já estaria mais ou menos atribuído. De facto, o Rebordosa teve um resultado surpreendente. A primeira derrota, se não estou enganado, penso que foi em São Pedro da Cova. São Pedro da Cova, exatamente. 3-1. 3-1, foi uma derrota esclarecedora, portanto. E agora este empate no Tirsense, um jogo que, para quem como nós gosta de futebol distrital, é um orgulho, seja o clube for, seja de Gondomar, seja de outra localidade qualquer. 8.300 pessoas, segundo informações que vi. Excelente, é fantástico, mesmo que venham, foi patrocinado, não interessa, porque com patrocínio, entradas gratuitas, a pagar, o que interessa é ver os estádios cheios e levar as pessoas ao estádio. E o Tirsense é um histórico deste futebol. E portanto, um empate, digo eu, natural. Na frente, o Friamundo goleou o Irmesinde, uma goleada natural, apesar dos problemas que se foi falando da questão do Friamundo. Parece que está tudo calmo, pelo menos cá para fora não tem saído notícias, nada de especial. Portanto, e o próprio plantel, apesar de tudo, tem muita qualidade. Exatamente, portanto, essa estabilidade tem ajudado ao Friamundo a continuar na luta. Tenho que destacar aqui o Sousense. O Sousense, é verdade que não foram 2 jogos com adversários teoricamente difíceis, mas um jogo na passada semana em casa em que foi muito superior ao Vilarinho e momentos de excelente futebol. E ontem, uma vitória no terreno do Baião, que é o último classificado, mas são 5-0, e aliado a uma boa exibição. Não vi, mas segundo me disseram. Portanto, e o Sousense tem uma jornada agora, adiantando-me um bocadinho, com o Vila Caís, também está cá para baixo, teoricamente uma jornada fácil. Queria também deixar uma palavra ao Gondomar B, que nestas semanas de paragem também fartou-se de ganhar, não é? Exatamente. Teve agora aqui Está já a 11 pontos a linha d'água. Exatamente, e tem agora ali uma deslocação a Rebordosa, que vamos ver o que é que consegue fazer o Gondomar B, porque de facto qualidade tinha, sabíamos que era uma questão de tempo também. E o Gondomar B é uma equipa perigosa, porque até por esta sucessão de bons resultados que lhe permite já ter aqui um conforto na tabela classificativa, é sempre uma equipa que joga sem a pressão de ter que ganhar, e portanto o Rebordosa poderá ter aqui também, aliado à qualidade dos seus jogadores. Exatamente. É de facto uma equipa a ter em conta, e olhando para a classificação é tal como dizes, o Rebordosa não pode pensar que vai ter um jogo fácil. Quem jogar com o Gondomar B não pode ir para o jogo a pensar que tem um jogo fácil. Exatamente. O São Pedro da Cova na semana que vem vai a Vilarinho, também um jogo contra uma equipa que está em 13º,
e esperemos então que seja o retomar do São Pedro da Cova na luta pela subida, até porque os reforços que foram buscar assim o diz, ou seja, que há uma forte vontade de fazer do São Pedro da Cova regressar este ano, pelo menos a discutir os lugares de subida e voltar a encher aquele estádio, como aliás o último jogo que eu vi ver, estava muita gente em São Pedro da Cova, quer-me parecer que está a renascer, Claro que sim. um gigante da Associação Futebol de Porto, porque é mesmo assim. Quanto ao Sousense, então, é uma vitória por 5-0, numa série de bons resultados da equipa do professor Jorge Batista. Exatamente. Que permite estar agora apenas a um ponto do Tirsense. Tirsense que na semana que vem desloca-se ao sempre difícil campo do Irmesinde. Já o Gondomar B, como já referimos, desloca-se ao Reborosa. Joel, este é um São Pedro da Cova, e fala em São Pedro da Cova, foi um dos clubes onde trabalhaste e onde estiveste até a colaborar com uma das equipas séniores, e um clube que conheces bem. Este é um clube que tem tudo para, como eu dizia há bocadinho, voltar aos grandes palcos e de alguma maneira voltar a ser o gigante da Associação Futebol de Porto que quase sempre foi. É claro que eu como adepto, sou adepto de São Pedro da Cova, como é a minha terra, gostava de ver o São Pedro da Cova nos grandes palcos e continuasse com... Eu fui ver, o último jogo que eu fui ver foi com o Reborosa, a casa estava cheia, estava repleta, e quem me dera ver mais vezes assim o São Pedro. Se as coisas são fáceis, não são. No futebol distrital as coisas não são fáceis. Para andar num nível elevado gasta-se muito dinheiro, e esse dinheiro não aparece do nada. São precisas muitas ajudas. Acredito que há gente ali em São Pedro que possa continuar a ajudar, e possa haver gente ainda mais empresários que possam se entrosar e possam ajudar o clube a crescer mais. Também acredito que sim. Mas acho que ainda continua ali um problema. Não é dizer mal do São Pedro, é o querer que o São Pedro possa crescer e evoluir no futuro, que é nas bases. Acho que na formação o São Pedro tem que querer crescer mais ali. Que sei que não é fácil por não ter sintético, tem boas condições, boas instalações, mas por não ter sintético não chama os miúdos a querer vir treinar. Antigamente dizia-se que em São Pedro da Cova dava-se um pontapé numa pedra e debaixo dessa pedra estava um craque. Continua a ser assim, Joel? Achas que eu não digo que sejam as faltas, eu não digo que seja a falta de condições do São Pedro. Ponho a questão de outra maneira. O criado de outras condições noutros clubes, tão perto como o Fans, o Sousense, por exemplo, o Valonguense até consegue ir ali buscar alguns jogadores. Isso tem prejudicado um bocadinho São Pedro? Um bocadinho, acho que é por aí. Eu acho que tem a ver mesmo pelo sintético, porque se perguntares a uma mãe, a mãe não vai querer pôr o miúdo a jogar na terra, e isso torna as coisas muito mais difíceis de poder cativar e chamar mais crianças a poderem vir praticar futebol no clube da terra deles, onde eles moram, em São Pedro da Cova. O pai prefere pegar num carro e fazer 14, 15 km e levá-lo a um clube onde tenha sintético. Eu fico triste, mas é as condições que o São Pedro tem para criar, para poder potenciar jogadores. Mas vamos ver no futuro o que é que as coisas acontecem. Em relação a esta equipa sénior, te viste o jogo contra o Reborosa, e que sensações te deixa este futebol que a equipa São Pedro pratica? Eu, para ser honesto, aquilo que vi muita qualidade individual, vi uma ideia de jogo interiorizada pelo Armando, pelo treinador, e vi muita qualidade individual. Os dois irmãos gêmeos, para mim, são dois jogadores que se destacam naquela equipa. São o motor daquela equipa. São o motor daquela equipa. Não há a mínima dúvida. Claro que depois também na frente tem um homem que faz a diferença, cá atrás terá um ou dois. O Joel veio dar muita experiência. Uma experiência medonha. O Bozingua também veio dar uma experiência medonha àquele grupo, que penso, eu não conheço o grupo dentro do balneário, é óbvio que não o conheço, mas penso que também que trouxe um balneário mais forte e mais coeso pela experiência dele. Não é? É um homem com muita vivência do futebol e de patamares mais elevados. Muito bem, tudo dito então sobre a divisão da Elite Série 2. Apenas relembrar que o Rebordós é líder com 46 pontos, o Tirsense é segundo com 41, Friamundo com 40 é terceiro, o Sousense é quarto com 40 também, São Pedro da Cova é o oitavo com 33 pontos e o Gondomar B é 12º com 25 pontos.
pontos. Na próxima semana, Lousada no Álvares, que entretanto também trocou de treinador. Aliás, Lordelo Barrosas, Lixa Baião, não falámos no Lixa, o Lixa tem tido uma recuperação interessante, é já 6º classificado. Lixa, já os vi jogar e foi uma equipa que me agradou, uma equipa com uma estrutura física, que falámos aqui com o nosso último convidado Galês, uma estrutura física já ao nível de um CNS. Exatamente, era aquela diferença que nós falámos e gostei muito e surpreendeu-me o contrário, ter andado por onde tem andado, portanto, se agora recuperar algumas posições, não será uma surpresa. Não será uma surpresa. Lixa Baião, Vila Miã Sobrado, Rebordosa Gondomar B, Vilarinho São Pedro da Cova, Aliança da Gandra Friamundo, Irmezinho de Tircense e o Sousense Vila Caís. Avançamos agora rapidamente com uma revista dos restantes resultados. Agora na Divisão de Honra, Série 1, Nogueirense 3, Custóias 0, Águas Santas 1, Cerzedo 1, Arcozelo 2, Perafita 2, Golpilhares 1, Candal 2, Lessa de Balio 2, Balazar 1, Pedroso 2, Gondim da Maia 0, Castelo da Maia 3, Peruzinho 2 e Dragões Sandinenses 0, AC Milheiros 0. Dragões Sandinenses do nosso amigo Carlos Almeida, a quem manda um abraço, já está aqui atento ao programa. Pedroso primeiro com 42 pontos e Dragões Sandinenses em segundo com 36. Na próxima jornada, o Candal Nogueirense, Custóias Águas Santas, Cerzedo Arcozelo, Balazar Golpilhares, Peruzinho Lessa do Balio, AC Milheiros Pedroso, Gondim Maia Castelo da Maia e o Perafita Dragões Sandinenses. Na Divisão de Honra, as equipas de Gondomar, sortes diferentes. O Atlético Rio Tinto venceu fora e o Gens perdeu em casa. Felgueiras B 1, Atlético Rio Tinto 2, Alfenense 2, Caído Rei 1, Gens 1, Valonguense 3, Rio de Moinhos 2, Alpendurada 3, um derby ali, duas equipas muito próximas e um excelente resultado para o Alpendurada, a equipa do nosso amigo Pedro Ferreira. São Lourenço 4, Livração 3, Bogadense 0, Marco 2, Penafiel B 1, Folgosa da Maia 1 e o Aparecida 0, Águias de Aiz 1. Primeiro Marco com 49 e segundo Alpendurada com 38. O Gens é agora nono classificado com 23 pontos e o Atlético de Rio Tinto, após tomar a sua terceira vitória na época, continua em último, mas agora já com menos diferença primeiro para o Valonguense, continua igual a um ponto, até porque o Valonguense foi fazer um extraordinário resultado em Gens, mas a começar a chegar-se um bocadinho o Atlético Rio Tinto aos lugares eu não sei, de salvação. O Atlético Rio Tinto com 12 pontos. O Atlético Rio Tinto surpreendente. Eu não sei se não é terceira consecutiva. Se não é consecutiva, houve ali um interregno só de uma recuperação interessante, porque há umas semanas estava tudo decidido, pensávamos nós, e o Atlético aproxima-se ali, começa a chegar um bocadinho ali a cabeça à tona d'água, como se costuma dizer, e uma palavra de apreço por esta recuperação do Atlético Rio Tinto. O Atlético Rio Tinto também, entretanto, tinha mudado de treinador, não é? Exatamente. O Atlético Rio Tinto, mas mesmo depois de ter mudado, ainda somou algumas derrotas ou já é uma terceira mudança e eu desconheço? Não, é só que a segunda mudança. O Atlético Rio Tinto, exatamente, é a terceira vitória consecutiva. Tem essa ideia também. Venceu no Bogadense, venceu em casa o Penafiel B e agora venceu fora o Atlético Rio Tinto. Portanto, uma terceira vitória consecutiva neste, como tu disseste, uma equipa que há pouco tempo tinha 3 pontos apenas, condenada, diríamos, e portanto nestas 3 vitórias, aliás são as 3 primeiras vitórias e foram já de seguida e portanto a ficar apenas a 4 pontos de Livração e a sonhar, obviamente, com tantas jornadas ainda por jogar, com toda a legitimidade para ainda pensar na permanência numa divisão que é sempre muito complicada. Atlético Rio Tinto, que na próxima jornada recebe o São Lourenço do Douro em Rio Tinto. Já o Gens desloca-se à casa do Caído Rei. Primeiro Marco, como já dissemos, com 44 pontos e o Alpendurada com 38. Livração Rio de Moinhos, Alpendurada Alfenense, Caído Rei Gens, Atlético Rio Tinto, São Lourenço do Douro, Folgosa da Maia, Felgueiras B, Águias de Iris, Bogadense, Marco 09, Penafiel B e Valonguense Aparecida são os próximos jogos. Na primeira divisão Série 1, Roriz 2, Ataiense 2, Inter Milheiros 2, Grupo Desportivo Almeida Nova 1, São Félix da Marinha 3, Lusitanos 1,
Campo 1, Leverense 3, Ramaldense 1, Pasteleira 2, Senhora da Hora 3, Torrão 2, Mocidade São Gemil 2, Cristuma 0 e Desportivo Portugal 1, Estrelas de Fanzeres 0. O Estrelas de Fanzeres é primeiro com 35 pontos, o Otaiense é 13º com 16 pontos. Na próxima jornada o Otaiense recebe o Sporting de Campo e o Estrelas de Fanzeres desloca-se ao Clube Desportivo de Torrão. A Gaia, digamos assim. Na primeira divisão, Série 2, Lustosa 0, Lousada B 1, Lixa 1, Lagares 3, Sobrosa 1, Citânia de Sanfins 0, Lamoso 0, Salvadorense 1, Raimonda 3, Baltar 0, Torrados 1, Aliás de Lordelo 0, Parada 0, Várzea 0 e Baião 2, Baião B 2, Penamaior 3, líderes Lagares e Salvadorense, 39 e 36 pontos, respectivamente. Na segunda divisão, Série 2, os resultados da equipa de Gondomar, o Melres recebeu e venceu o Eirães e é agora sexto classificado com 32 pontos, numa tabela que é liderada pelo Macieira com 45 e o Varziela com 42. Na próxima jornada, o Melres desloca-se ao Croca, e isto, a estar a falhar, isto é o regresso aos bancos, às vezes os dias seguintes não são fáceis. Peço desculpa. E pronto, entramos, passada em revista todas as divisões da Associação de Futebol do Porto. Joel, neste momento, no projeto do Sub-15 da União Desportiva Sousense, que projeto é este, Joel? Tens trabalhado numa base sustentada, ou seja, depois de ter estado em São Pedro da Cova, onde fizeste o teu percurso, no Sousense, portanto, já com vários escalões já treinados, este é o maior desafio até agora? Este realmente é o maior desafio, porque esta geração do Sousense tinha descido divisão. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Desceu divisão no último jogo, infelizmente. Depois eu fiquei com uma geração sub-12, sub-13, onde tentámos por 2 anos consecutivos. Não o conseguimos. Mas eu senti que o trabalho foi realizado, porque mais do que subir divisão foi o potenciamento individual de cada atleta daquele escalão, e foi isso que me deixou realizado. Eu, como já tinha dito ao coordenador quando ele me tinha convidado, o João Cunha, eu achava, e acho, ainda continuo a achar, até que alguém me diga que é de outra maneira, que nós devemos estar 2 anos no máximo com os mesmos miúdos, com a mesma geração, para que eles depois recebam novos treinadores com formas de liderança diferentes, com formas de treinar diferentes, com ideias de jogo diferentes, para que eles também possam crescer, e nós também, treinadores, tínhamos desafios diferentes para também podermos evoluir. E a equipa que ele me pediu para ficar foi esta. Se eu duvidei no início, vou ficar, não fico, aceito, não aceito, eu liguei ao meu adjunto, que já vem comigo da Estampa da Cova, que é o José Henrique Ramos, e disse: opa, José, como é? Vamos aceitar este desafio. Dizer, não há melhor desafio para a gente mostrar que temos qualidade enquanto treinadores e que podemos fazer crescer estes miúdos. E assim foi, aceitámos o desafio. O desafio é a manutenção, era garantir a manutenção o mais rápido possível. Ela está mais que assegurada. Está mais que assegurada. E agora, dentro do balneário, é óbvio que pensámos em mais, mas nunca como uma obsessão, porque a nossa obsessão desde o primeiro treino foi potenciar aqueles miúdos ao máximo, e acho que temos conseguido. Já vamos com o 4º miúdo, amanhã irá mais um, já o 4º miúdo que é chamado pelo Renato Assunção, do Sub-17 Nacional, para ir treinar com a equipa, e é isso que me deixa... A maior vitória de um treinador será essa? Nem há palavras para poder descrever. E acho que o projeto está a ganhar bastante alicerces para se depois manter seguro nos anos seguintes. Isso é o mais importante. Neste projeto, o que é que nos aconteceu, para eu poder explicar mais profundamente o que é que se passou? Nós tínhamos, quando ele me pediu para aceitar esta equipa, nós tínhamos 13 jogadores. Estávamos a pensar, pá, vamos ver aqui uns miúdos aqui e ali, acolá, pá, a equipa tem que ter no mínimo 16, 18, pá, para ser competitivo, o treino, e mesmo assim não vai ser o que a gente quer. De repente apareceram miúdos que não estavam satisfeitos aqui, não estavam satisfeitos ali,
Pá, e quando olhámos para o plantel, tínhamos 27 jogadores. 27 jogadores. E, isto na pré-época. Eu virei para o João Cunha e disse ao João, pá, eu não vou deixar miúdos de fora, 10 miúdos de fora, todos os fins de semana. Não posso. Pá, isso é contraproducente para a evolução e para a formação dos atletas. Porque um atleta hoje está no nível 3 e o outro está no nível 1, e eu mando embora o que está no nível 1, sei lá se amanhã este está cá, continua no mesmo nível 3, e este que foi para uma equipa num contexto onde jogava mais, passou para o nível 5. Pode acontecer. E então eu pedi ao João para criar para inscrever mais uma equipa, mas esta na segunda distrital. Eu treinava com todos, não tenho problemas nenhuns, e isso é que me faz crescer enquanto treinador, ter arte e engenho para que todos possam treinar juntos e ao mesmo nível, e às vezes em condições que são curtas, são pequenas, porque o Sousa só tem um campo, não é? E tem muitos atletas de formação, e a gente tem conseguido fazer uma boa caminhada. Nessa equipa falta jogadores, o que é que a gente faz? Chamamos jogadores do sub-13, que a gente acha que será uma mais-valia para poder integrar o grupo ao domingo. Esses miúdos jogam ao sábado pelo escalão deles sub-13 e jogam ao domingo pelo escalão sub-15 na segunda distrital, o que os vai ajudar também a potenciá-los muito para o futuro. Foi uma situação, desculpa João, foi uma situação muito interessante criada na formação da União Desportiva Sousense este ano, que foi essa situação, ou seja, ter o máximo de miúdos em competição. Foi criada essa tal equipa, o sub-15, a segunda equipa de sub-15, os sub-14 têm o seu campeonato próprio, mas também alimentam de vez em quando a equipa de sub-15, e tem a equipa de sub-18 que consegue congregar elementos não convocados sub-19 e elementos não convocados sub-17. Eu acho que dá uma dinâmica. E sub-16 também. E sub-16 também, exatamente. 5, 6, sempre. Isso é excelente. E, portanto, isso potencia, sem dúvida, porque eu acho que o treino é fundamental, mas o jogo é que, de facto, faz potenciar os jogadores e faz-los crescer, como é óbvio. E essa questão dos sub-13, jogarem no sub-15, pronto, nota-se um bocadinho ali a diferença física, mas só os ajuda a crescer, e juntando-se a outros miúdos com qualidade e treinadores com qualidade é fundamental para o crescimento deles. E é uma mais-valia que a União Desportiva Sousense, a formação, tem neste momento, é essa tentativa de dar jogo, que eu acho que é fundamental. É o pensar no futuro. É isso mesmo. É o pensar mais à frente. E usaste uma expressão muito interessante, que é: quem está neste nível pode amanhã vir cá mais abaixo, e o que está aqui já está mais acima, e nós perdemos do rastro, e assim conseguimos ter. Eu acho isso muito bem pensado, muito bem pensado. Joel, dentro deste projeto que tu falaste, e que passaria pela manutenção da equipa, tendo em conta aquilo que se fala no balneário, este jogo que se aproxima agora na próxima jornada. E fora, Pedro, desculpa lá. E fora? Fora? Fora do balneário também. Há um entusiasmo, sente-se ali um entusiasmo com esta equipa. Sim, e fora do balneário. Sim. Onde é que se encaixa este próximo jogo? Ou seja, vocês vão jogar em casa contra o primeiro classificado, que tem 9 pontos de diferença de vocês, mas isto a 10 jornadas do fim, encurtar para 6 pontos, tendo em conta até que também que o Paredes joga com o Amarante, ou seja, duas equipas, uma das duas vai perder pontos, ou seja, esta é uma jornada onde muita coisa se pode decidir. Há uma pressão positiva posta por ti para se ganhar o jogo, ou vocês estão descontraídos e aquilo que se passar irá passar sem problema nenhum? Nunca existiu pressão nenhuma. Existe uma exigência de trabalho a cada treino. Exijo muito, sou muito exigente. Sou exigente com eles no treino, sou exigente com eles no jogo, sou exigente com eles fora do treino, sou sempre exigente com eles. Porque eles estão numa idade que ou querem assumir o compromisso, ou então não querem. Eu gosto de atletas, eles sabem. Sinto muito orgulho de estar neste grupo, neste momento, sinto muito orgulho de estar neste grupo. Eles têm que ser comprometidos, têm que ser responsáveis e têm que querer mais hoje do que aquilo que quiseram ontem, e amanhã vão ter que querer muito mais do que aquilo que querem hoje. Agora, se o jogo é decisivo ou não, nosso objetivo está cumprido. Eu acho que o Nogueirense tem muito mais pressão do que nós, porque se o Nogueirense perde connosco, o Paredes passa-lhes à frente.
o Amarante se ganha, por exemplo, continuam tudo ali na luta, e a pressão está no lado deles, não está do nosso, porque nós é que em casa somos 100% vitoriosos, nós não empatamos, não perdemos, eles vêm com esse receio. Nós vamos jogar aquilo que vimos a trabalhar desde o início da época. A nossa ideia de jogo não vai mudar. Nós temos uma ideia de jogo bem definida, e quem vê as minhas equipas a jogar, muita gente já diz, olha, a equipa de Joel está a jogar, porque isto não é querer gabar-me, tem uma identidade minha, tem algo meu, e é disso que eu orgulho. Eu tento todos os dias ser melhor do que fui hoje. Tento aprender com o Pedro, tento aprender com o Renato, tento ouvir o João Cunha, o Álvaro Madureira, outros amigos meus que estão lá comigo também a trabalhar na individual futebol training, que também trabalham noutros clubes, e a gente partilha muito as nossas ideias, e o que é bom e o que não é bom, e o que poderá ser melhor, e se fizerem isto, o que é que tu podes usar como estratégia para fazer aquilo, e é isso que nos faz crescer enquanto treinadores, e vai moldando a nossa ideia. Para este ano eu tenho uma ideia bem definida, nós temos vindo a trabalhar, os jogadores, que é o mais importante, não é eu só ter a ideia, é eu ter a ideia, e os meus jogadores saber interpretá-la, não é? E absorvê-la, gostarem daquilo que estão a fazer, tirar o máximo prazer daquilo que estão a fazer. Porque se eu tenho uma ideia e eles não tiram prazer daquilo, também não vai dar nada, não vai dar em nada. Mais jornada ou menos jornada, as coisas vai começar a vir um insucesso. Engraçado, é mais uma vez, vem à baila aquilo que nós aqui temos falado com outros treinadores, e é transversal a qualquer escalão, que é o fator comunicação. Ou seja, a comunicação tem que ser, e para estas idades, com 15 anos, eles absorvem tudo que nós dizemos, o de bom e de mal também. E, portanto, há sempre que também ter aqui um filtro naquilo que nós dizemos, por caso contrário, também a pressão exagerada também torna os jogadores um bocadinho mais, como é que eu ia dizer isto? São idades complicadas, não é? A pressão em demasia pode inibi-los, digamos assim. Tens esse cuidado também com eles, Joel, ou seja, nunca pressioná-los no sentido de, ou se quiser dar-lhes a liberdade, não nem digo de errar, mas dar-lhes a liberdade deles em campo, fazerem coisas um bocadinho diferentes daquilo que tu às vezes pedes. Os meus jogadores têm muita liberdade para fazerem aquilo que eles porque é assim, o que é que a gente controla enquanto treinadores? Nós controlamos o treino, não é? Controlamos aquilo que lhes pedimos. Depois o jogo, quem é que o controla? Quem é que está a jogar? Sou eu, não sou o que estou a jogar. São eles que estão lá dentro do campo a jogar, e então eles têm essa liberdade. E se as coisas correm bem, ótimo, vamos mostrar, olha, tiveste sucesso aqui, tiveste sucesso acolá, ótimo, é isto que a gente quer, vamos neste caminho. Em algo que eu pedi e ele correu mal, porque eu saio a jogar, desde a primeira fase de construção, eu saio a jogar. Dificilmente a gente só aqui para pressionar homem a homem lá na frente, é que sai uma bola numa segunda linha com algumas dinâmicas que agora não vou estar aqui a dizer, que não interessa nada. É que sai uma bola na segunda linha para depois construirmos de outra forma. Até pode estar alguém do Nogueirense a ouvir. Sim, e não interessa. Não há problema. O Nogueirense está farto de ir a observar jogos, e eu tenho bons amigos, o Mário Neves é meu amigo, e no fim, ele ganha ou perca, eles serão sempre meus amigos. Não? É isto que o futebol nos traz, é grandes amizades. Mas é óbvio que eu vou jogar para ganhar. Sobre isso do errar e da liberdade, eu dou-lhes liberdade, e se eles têm sucesso, mostra-se o porquê, e é ótimo, é por aqui que a gente quer ir. Se não tem sucesso, vamos mostrar porque é que não teve sucesso e vamos tentá-los corrigir, não de uma forma crítica, mas de uma forma construtiva, com calma, com serenidade, chama-se individualmente e explica-se ao jogador onde ele pode melhorar. É curioso isso que estás a dizer, porque partilho, se calhar o nosso auditório, se calhar toda a gente viu, se estou-me a repetir, peço desculpa, uma entrevista que vi esta semana do grande José Mourinho ao Porto Canal, e de facto ele contou uma história muito curiosa, que foi aquele golo do Costinha em Old Trafford, em que ele meteu o Ricardo Fernandes para bater livres, e quando ele vê o Benny McCarthy a pegar na bola para marcar o livre, lá está as situações que tu não controlas quando eles estão lá dentro, não é? E ele, o que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Porque é que Costinha está ali para a segunda bola? Ele não tem que estar ali, ele tem que estar para equilibrar a equipa, não sei o quê. E a verdade é que deu o gol. E depois, disseste-lhes alguma coisa? Eu depois não disse nada, depois abracei-me a eles são os maiores. Aquilo foi e é isso, acho que é isso um foco importante. Dentro do jogo, acho que dar liberdade de errarem ou de fazerem algo bem, e aí sim.
Mas isso também parte do treinador, Joel. Parte do treinador dá-lhes essa liberdade para dentro do campo também. Nós, é aquilo que eu costumo dizer sempre aos jogadores, que é, nós damos as ferramentas. É isso. E depois vocês têm que utilizá-las da maneira que vocês acharem que as devem utilizar. Mas essas ferramentas da parte da comunicação para os jogadores que tu também tentas dar, ou seja, e eu sei que é assim, estou-te a perguntar, porque o auditório não sabe, porque tu realmente, e eu sou suspeito porque já te disse isso mais que uma vez, aliás, as equipas que eu, enquanto estive no Sousense, naqueles anos, lembro da tua equipa de Sub-13, onde jogava o Bieirinha, se não me engano, e o irmão de João Pedro, o Zé Luís. Portanto, essa equipa. Tomás e o exatamente. Estou a dizer estes dois jogadores que me vieram agora à ideia, mas realmente tinhas um lote de jogadores interessante. Muito interessante. E essa equipa a mim dava-me gosto, eu ia de propósito ver os jogos, ver essa equipa, porque dava-me gosto de ver a maneira como os processos eram tão simples. E com certeza quer dizer que no treino que não era assim tão simples quanto isso. Aquilo que eu queria dizer era, se tu também dás essa liberdade, ou essa liberdade não condiciona aquilo que os jogadores podem fazer, porque se nós dermos liberdade a mais, os jogadores não perceberem que aquilo é uma liberdade controlada, também pode virar uma anarquia, não é? E normalmente as suas equipas são muito organizadas, o que não deixa de ser aqui uma dualidade, ou seja, são organizadas, fazem aquilo. Eu vejo movimento nas suas equipas, nessa, por exemplo, quase automáticos. Mas, no entanto, sabemos que havia essa liberdade para os jogadores dentro de campo explanarem aquilo que se treinava, não era? Sim. A gente treina com rigor, não é? A gente treina com rigor. E para a ideia que a gente quer de jogo. Mas tu, quando tens esses jogadores criativos, como tens o Bieirinha. Claro. Não vais dizer eles para como tens o Zé Luís, que a gente às vezes até lhe chamava os rotundas, porque ele exagerava das rotundas, fazia muitas rodinhas, mas eram miúdos que no individual eram muito fortes. As outras equipas às vezes muito bem organizadas, e se não era às vezes um ou dois ou três jogadores com essa criatividade toda que possam desmontar, criar esses equilíbrios, não é? Criar esses equilíbrios para a gente poder entrar na última fase, que era a finalização. Às vezes não era possível, e eram eles que faziam isso. E eu hoje, graças a Deus, também tenho assim jogadores, não é? Tenho o Alex, que tu conheces bem, que é um jogador que para mim será a referência futura do Sousense, sem dúvida nenhuma. Se não for para patamares diferentes, era um atleta que queria deixar de jogar futebol este ano, ia deixar de jogar futebol, porque ele foi para um contexto, não é que o clube que ele tenha ido tenha sido mau, ele foi para um contexto onde a ideia estrutural do clube não se encaixa nas características dele como jogador. Ele, se calhar, se tivesse ido para outro clube qualquer, que a ideia de jogo fosse favorecê-lo com as características dele, ele ia ter sucesso. Não revelando qual é o clube, também não interessa. Não foi para um clube baixinhos. Pronto, sim. Pode ser isso, e de muito físico, muitos duelos, mas é a característica do clube, e eu respeito. Sim, claro, eu respeito todas as formas de fazer o clube, não interessa, mas os jogadores é um bocadinho essa. Que os treinadores jogam e as ideias que as estruturas têm, eu respeito, não há. E agora o jogador é que tem que perceber, o jogador e o pai, porque isto é uma formação e o pai está envolvido, sim. O jogador e o pai têm que perceber se é o ideal para ele, não é? É como eu escolher a escola para o meu filho. Será que é a escola indicada? Se calhar não é, se calhar é aquela. Vamos tentar perceber qual é a ideia da escola de formar os alunos. E no futebol, hoje tem que ser assim também. Eu tenho que perceber, tenho que conhecer o treinador, qual é a ideia de jogo dele, tenho que perceber qual é a ideia de formação do clube para os atletas. João, mas tu, desculpa só interromper-te, até porque também és pai de um atleta, mas achas que realmente os pais se preocupam com isso? O pai não é o pai de um aluno. Acho que o pai de um aluno que se preocupa com isso, mal era. Se calhar não é, mas pronto, não estamos aqui a falar de educação, estamos a falar de futebol. Tu achas que quem escolhe um clube para o seu filho, a maior parte das pessoas pensam nisso? Porque aquilo que eu ouço muitas das vezes é: não joga, vou tirá-lo para outra equipa. E o critério é onde é que ele pode jogar. E se calhar o critério às vezes não é onde é que ele pode aprender. É isso mesmo. Tu, como pai, tens esse cuidado, porque o teu filho não jogava no Sousense, joga agora. Portanto, e como eu referi, que sou ex-treinador, já depois teu filho lá está. Tiveste esse cuidado também quando escolheste o clube? Eu vou-te ser sincero, quando recebi a chamada, ele estava no São Pedro da Cova, eu quando recebi a chamada, ou foi sem querer, que perguntaram: tenho um miúdo interessante lá no São Pedro da Cova, quem é? É o Jota.
Pá, o Jota é o meu filho. Aí o Pedro, bom, foste tu na altura, tinhas falado com o teu adjunto, o Pedro ele estava interessado nele, porque na altura era do escalão dele, era treinador dos infantis. Foi pelas condições em si. Infelizmente na altura no São Pedro da Cova não havia tantas condições. Se calhar hoje tem mais algumas do que tinha na altura. E eu decidi por ir para condições melhores, apesar do gasóleo que eu ia gastar, das viagens que eu ia fazer, decidi por ir para condições melhores. Eu como treinador não te conhecia, mas vi logo no primeiro treino que era aquilo que eu queria para o meu filho, que era o rigor, a exigência, era o treino estruturado e planeado, porque acho que quem está de fora, mesmo que não seja treinador, que não, percebe se é uma coisa planeada, organizada ou não. E eu achei que aquilo que era interessante para a evolução do meu filho. E se tu jogar ou não jogar, ele este ano teve uma situação, ele vai para o sub-17 e faz os primeiros 5 jogos como lateral, depois deixa de jogar, porque as características dele são de extremo, e ele como extremo não tinha... Sendo de idade sub-16, é juvenil primeiro ano, portanto é importante... E ele como sub-17, ele como extremo, não tinha lugar naquela equipa, e não tem lugar porquê? A equipa joga no 4-4-2, a culpa não é do Renato Assunção, nem pensar, e a culpa não é do clube, a culpa é do meu filho, que tem que se adaptar às realidades, e o meu filho não se está a conseguir adaptar, é extremo puro e acabou. O que é que lhe vai acontecer se ele não se adaptar? Vai morrer cedo para o futebol, não é? Não vai conseguir depois avançar aquele patamar de júnior sénior, que é o mais difícil ainda. Se ele não se adaptar a jogar a média interior, a jogar... Por isso eu gosto de pôr vários jogadores a jogar em várias posições desde muito novos, para que eles possam sentir o que é que o colega necessita, possam sentir o que é jogar naquele lado, ou se for necessário jogar, se adaptem com mais facilidade a poderem fazer parte de um grupo. E o meu filho não... Pois, é um ponto importante, acho que desde o início, porque... E a culpa não é do treinador. Claro. É um ponto importante esse, porque às vezes há os miúdos, digo eu que vêm informatados, porque eu não acredito que miúdos de 10, 11 anos digam eu sou isto e é aquilo que eu... sou desta posição, portanto, se calhar alguém lhes incutiu que eles são daquela posição. Mas eu já ouvi pais a dizer isso. Pois, o meu filho pronto, posição X. Não pode, naquela idade não há. É fundamental passarem por várias posições, exatamente para chegarem a essas idades e estarem de mente aberta e com capacidades, porque não é só dizer eu quero e depois é preciso saber fazê-lo ou tentar fazê-lo. E isso acho que é um trabalho de fundo que deve começar desde muito cedo, concordo contigo, é de facto há muito trabalho de fundo que é preciso fazer. Mas tu tens esse conhecimento e tens essa capacidade de compreender, se calhar outro, ele não está ali, vou para o outro lado e perdia muita coisa, perdia muito trabalho, muita coisa já adquirida ao longo destes últimos anos. Pois, por isso é que eu perguntava, e até porque tu falaste nisso, naquilo que é a escolha de uma cultura de clube para a formação de um atleta. E nós aqui já falámos várias vezes sobre isso, sobre aquilo que nós enquanto treinadores andamos aqui a fazer. Se estamos a formar, mas não estamos a prepará-los. E muitas das vezes esta questão que tu agora falaste do rigor e daquelas questões que não envolvem apenas o treino e que são muito importantes num futebol de formação. E eu não sei se tu nestes anos agora que tens, quer como treinador do São Pedro, quer também como agora treinador do Sousense, qual é a tua visão deste futebol? Ou seja, o que é que tu vês na Associação de Futebol de Porto enquanto formação? Qual é a identidade de um jogador neste momento? Tu estás numa equipa sub-15, mas tens uma visão profunda daquilo que é também os escalões um bocadinho mais abaixo e obviamente também mais acima, como observador, mas como treinador ligado aos escalões mais abaixo, pelo menos nas equipas do Sousense. Qual é a tua visão? Que preparação é que estamos nós a dar enquanto treinador aos nossos jogadores? Nós treinadores. Nós enquanto classe. Nós treinadores não somos todos iguais. Claro. Não somos todos iguais. E isso pode levar que basta um ano, eu para mim acho que basta um ano que um atleta na sua formação passe por um treinador, que isto não é dizer mal dos treinadores, mas que passe por um treinador que seja relaxado, que vá lá dar só o treino porque quer dar ou porque quer receber aquele dinheirinho do clube. É pouco, mas é algum.
para matar o que é preparar o jogador para o futuro. Eles têm que ir com um nível de exigência, e eu já estou a falar a partir do futebol de 11, sub-12, sub-13, o nível de exigência é bastante elevado. Os grandes clubes fazem isso. E os próprios jogadores sentem isso. Eles treinam à porta fechada, porquê? Porque é que um sub-12, sub-13 do Benfica, Sporting, Porto treina à porta fechada? Porquê? Porque é que o pai não vê o treino? Porque o nível de exigência é grande ali. É grande. E às vezes, se eu tiver um nível de exigência forte, com bastante rigor e muita disciplina, se calhar à porta aberta o pai vai pensar que eu estou, sei lá, a fazer o quê? Não sei. O meu filho não está aqui para levar isto a sério, não está aqui para... Nós já estamos a competir, é sério. Não deixam de ter os momentos deles, de brincadeira. O balneário é deles. Eu é raro ir ao balneário. Só se for lá cantar os parabéns, ou para comer um bocadinho de bolo. E ao domingo, que sou obrigado a ir ao balneário. Eu não vou, o balneário é vosso. Ponham música, dividem, aquele momento, estão ali meia hora, conversem. Mas conversam com os telemóveis uns com os outros? Eu não estou lá dentro, eu não consigo... Não, isto estava a brincar, estava apenas a fazer uma analogia àquilo que são agora os dias de hoje. Eu espero, a minha mensagem é para que eles não autorizem. Exatamente. Mas eu já vi isso. Eu não estou lá em cima deles. Jogadores Eu não sou ditador. Não sou ditador, não estou em cima deles. Mas peço-lhes uma mensagem que passo e que peço para que eles não usem o telemóvel naquele momento, porque é o momento para eles estarem juntos e confraternizar todos juntos. Não faz falta aquela, tu és mais novo que nós, mas não faz falta aquela malandrice que havia antigamente. Nós aqui na dia falámos com o Fernando Mendes sobre isso. Aquela malandrice das brincadeiras, do pregar partidas, algumas eram um bocado exageradas, mas não faz falta isso. Ora, isto vê-se tão pouco. São as histórias que temos para contar, não é? Sim. Eu acho que faz falta. Eu passei por elas. Apesar de ser mais novo, eu passei por elas. E realmente fazem falta. Os miúdos hoje têm medo disso. Porque também se for uma brincadeira mais agressiva um bocadinho, se calhar pode ser bullying. Qualquer coisa agora, não é? Tem que ter muito cuidado, não é? E depois, se calhar, vai dizer à mãezinha e a mãezinha já está a bater à porta de culpa. Estamos a proteger demasiado os nossos filhos, nesse caso, os nossos jogadores, agora falando como treinadores, os nossos jogadores são super protegidos. São. Eu vou-te contar um episódio e partilho com o auditório, isto foi na Sousense, mas podia ser em outro clube qualquer, em que fomos fazer um almoço de comemoração de qualquer coisa, Natal, ou qualquer coisa. E os jogadores estavam num patamar e os pais estavam num patamar inferior. Portanto, era a mesa dos jogadores, na altura, escalões da academia, sub-9, sub-10, sub-12, sub-13, acho eu que também estavam. E, portanto, estavam os filhos num patamar superior, organizados por escalões, por equipas, e os pais num patamar abaixo, naquele restaurante. E no preciso momento em que entram as pessoas, os empregados, os funcionários, para servir a comida aos pais, parecia que tinha tocado um sino-rebate na parte inferior, ou seja, com os pais a levantar-se para ir partir a comida aos filhos. E eu por acaso estava com um colega nosso treinador, que agora está no Leiria, o Filipe Cândido, e estávamos a conversar os dois sobre isso e demos um exemplo um ao outro, quer dizer, foi uma conclusão que chegámos ali. Está aqui explicado o porquê de depois os nossos jogadores chegarem à idade dos 15, 16 anos não conseguirem tomar uma decisão. Sentes essa dificuldade, Joel? Eu felizmente este ano já não sinto isso, mas não vou mentir que nos 2 anos anteriores, com a equipa de sub-12, sub-13, senti isso. Senti que os pais estavam lá para tudo, porque o menino caiu, porque o menino... E não pode ser. E assim a gente não consegue nem formar, mais do que formar jogadores de futebol, nós estamos lá para formar homens. E às vezes, eu também sou pai, e às vezes tenho algumas discussões saudáveis com a minha esposa sobre essa situação, porque nós não devemos proteger demais, porque nós também não fomos protegidos e ninguém morreu. Ninguém morreu, estamos cá, e se calhar somos mais fortes hoje. A nossa geração dos 30 para cima é muito mais forte, é muito mais capaz de lidar com o insucesso do que se calhar vai ser a geração dos nossos filhos. Mas aquilo que eu te perguntava vem até de acordo em algo que nós ainda não falámos no início do IFT, ou seja, vocês também lá, e tu como um dos membros e um dos monitores, digamos assim, não achas que é importante, e a minha pergunta é se estão a fazer esse trabalho, ou seja, ao nível da tomada da decisão,
está-se a trabalhar muito a técnica individual e isso obviamente que é muito valorizável pelo jogador, e o jogador sai muito mais, lá está, são as tais ferramentas que nós estamos a dar ao jogador, mas as ferramentas mentais também não serão precisas, e essa da capacidade de decisão é fundamental, porque depois, e isso já aconteceu comigo, eu vejo jogadores que, porque o Mister disse para chegar ao último terço e cruzar, e depois chegou um jogo e não tinha oposição e cruzou na mesma em vez de fazer a diagonal para a baliza. Isso já aconteceu comigo, pá, e eu pensei para mim, mas será que sou eu que estou será que estou a formatá-los de tal maneira que não consegui? Não, porque disseram-lhe para fazer assim, ou seja, ele não teve a criatividade suficiente para tomar ele uma decisão. Vocês lá no IFT têm essa preocupação? Sim, nós um dos nossos temas de trabalho, porque nós trabalhamos, nós temos 2 programas neste momento, que é o programa individual, onde o atleta escolhe a hora e o dia indicado para poder treinar, estava um treinador para ele. A gente houve um feedback do pai, tentámos perceber no primeiro treino quais é as debilidades dele. Se for um atleta que a gente já o conheça, já sabemos as debilidades dele, e então trabalhámos aqueles temas durante um volume de treinos que o pai comprou para poder trabalhar individualmente só com aquele treinador. E aí poderá estar também a tomada de decisão. Aos domingos é feito sempre por temas diferentes todos os domingos, e há um tema que passa num domingo que será a tomada de decisão também. Agora, isso sobre a tomada de decisão. Eu tenho dois atletas, 2 irmãos que treinam comigo na IFT, e eu, sem querer, eu não vou dizer qual é o clube que eles representam, nem vou falar no nome deles. 2 atletas, e eu fui vê-los, eles vieram cá jogar perto aqui ao Conselho de Gondomar, eu fui vê-los a jogar, e a forma, e nós treinadores aí devemos ter muito cuidado, porque sem querer podemos estar a formatá-los. E eu fui ver o jogo, e a tomada de decisão era dada pelo treinador, tipo PlayStation. Pegas num comando e homem à esquerda, toca, homem à direita, toca, vai à linha, cruza, e quando é que aquele miúdo vai tomar uma tomada de decisão? Aquela equipa, vista de fora, de quem não conheça quem veja só futebol por ver, ou seja, tenha paixão por futebol e não tenha conhecimento do treino e do que é formar atletas, jovens atletas, vai ver que aquilo era um futebol agradável. A bola corria aos 3 corredores, a 2 toques, estamos a falar de miúdos sub-10, corria aos 3 corredores, a 2 toques, mas eu não vi um miúdo a usar um drible, uma ferramenta. Aquele miúdo, antes de sentir pressão, já tinha que estar a tocar. Tocava e mexia. E eu questiono a mim, aonde está a criatividade daquele miúdo? Ele tem, não? Está lá. Isso não é nessas idades. Mas ele não a pode usar. Tanto que o pai disse que no treino, se isso acontecesse, algum miúdo usar algum drible e que corra menos bem, o miúdo ia ter que encher. E depois, pior do que isso, estava a tomar a decisão. O miúdo estava a conduzir com a cabeça para baixo, a olhar na bola, conduzia 2, 3 toques, e ele, homem à esquerda, e ele tocava. Estava o homem à esquerda, ele tocava, mas ele não viu, estava lá o homem. Ele tocava. Nós na IFT temos uma metodologia de treino que passa pela tomada de decisão também. É num contexto individual, é diferente, mas nós na IFT passamos mais pelo questionar o jogador do porquê, do que dizer-lhe o porquê que ele errou. Não, a gente questiona o atleta. O atleta tem que saber qual foi o motivo do erro. Estamos a trabalhar a finalização, porque é que ele falhou, porque é que a bola foi por cima, porque é que a bola foi ao lado, como é que ele tinha o corpo, onde é que ele tinha o pé de apoio. O Mourinho chamava isso a descoberta guiada. Tentamos ir ao pormenor para ele começar a perceber onde é que ele bateu na bola, se a bola vinha a pinchar, porque é que não deste mais inclinação ao corpo a bater do meio para cima e não bater na parte de baixo da bola, porque a bola vai subir. Vamos ao mais ínfimo pormenor para que eles no futuro se tornem jogadores melhores. E já tivemos algumas referências lá que passaram por nós, não é? Alfa Semedo trabalhou connosco, André Pereira já trabalhou connosco no tempo da São Joanense. Sei lá, Maria Negrão, sub-17 nacional, a menina, que é a imagem protótipo do IFT. Quem conheceu aquela menina, quem conhece, e vê-se. As pessoas podem dizer o que disserem, é para o pai gastar dinheiro, isso é. Não, eu que estou lá por dentro, a sério, eu vejo realmente
vejo realmente progressos nos miúdos, vejo muito progresso no miúdo. E um bocado desmistificámos um bocadinho que era isso quando teve cá o Álvaro, porque se calhar quem está de fora imagina bem, é para aprender a fintar, etc. Não, longe disso, não é? Cada posição tem o seu trabalho específico e é fundamental trabalhar isso. Mais na parte individual, no programa individual, trabalhamos mais posicional, mais por posições. E depois temos também, no domingo, temos um programa específico, e onde eu estou encarregue desse programa, que é o programa dos pontas de lança. Trabalhamos vários temas, desde recepção de costas, sei lá, finalização espontânea, peito do pé, vários temas. Todas as semanas temos temas bastante interessantes para ajudar os miúdos a crescer. Já ultrapassámos o tempo limite do nosso programa, mas deixaste aqui uma deixa muito interessante quando falaste nessa jogadora, e eu queria deixar aqui um destaque especial hoje à Bárbara Gabriel, que foi chamada à seleção de sub-17 da Associação de Futebol de Porto. E parabéns à Bárbara e ao Gabriel, o pai da Bárbara, que também está a ver o programa e que nos deixa aqui um abraço a todos. Mas particularmente à Joana Monteiro, porque eu não sei se alguma vez em Gondomar alguma atleta feminina foi chamada à seleção nacional. Pelo menos no Sousense sei que não. E portanto é uma estreia absoluta de jogadoras da União Desportiva Sousense nas seleções nacionais. A mim particularmente, como o Joel e o Mário bem sabem, emociona-me porque foi nossa jogadora, foi minha jogadora durante 3 anos, e portanto tenho um carinho muito particular pela Joana, pelas dificuldades que passou para ser aceito nos escalões dos homens, digamos assim, porque jogou sempre, aliás este é o primeiro ano em que não joga futebol misto. E portanto passou por acaso, encontrou sempre grupos fantásticos, mas é sempre complicado as meninas jogarem no meio do rapaz, e elas as duas foram sempre perseverantes, nunca desistiram, miúdas fantásticas, e portanto uns parabéns enormes à Joana, que com certeza encheu de orgulho o clube, os seus pais também, como é lógico, e a ela e todos os treinadores que de alguma maneira tiveram o prazer de partilhar as suas equipas com a Joana Monteiro. E portanto esta é uma chamada à seleção nacional para um treino na cidade das seleções, de certeza algo que vai marcar muitíssimo a formação do Sousense, e vai também marcar de uma forma fantástica a evolução desta atleta, e que isso que seja o alento para uma carreira que infelizmente no futebol feminino começa tarde, em termos daquilo que pode ser uma projeção de uma carreira de uma jogadora de futebol feminino, na única equipa de futebol feminino neste momento do Concelho de Gondomar. E portanto os meus parabéns e um beijinho especial à Joana. Já tive o prazer de lhe mandar mensagem em particular, não posso revelar aquilo que ela me respondeu, senão parece mal estar a chorar aqui no programa, mas fechamos da melhor maneira. Agradeço, Joel, a tua presença. Deixa-me só dizer uma coisinha. Deixa. Jogo no domingo, o sub-15 com o Nogueirense lá no estádio 1 de Janeiro. Sábado. Vai mudar o dia, costuma ser domingo, vai ser sábado às 15 horas. Agradecia que quem quiser ver um bom espetáculo de futebol, nós somos uma boa equipa, praticamos um bom futebol. O Nogueirense é uma excelente equipa também, por isso é que vai em primeiro. E quem quiser ver uma boa partida de futebol em miúdos, que já aparecem séniores a jogar, apareçam às 3 horas no estádio de 1 de dezembro em Jancido. Despedidas finais para todos os ouvintes e espectadores que estiveram hoje connosco, especialmente para um tal de J. Cruz, que eu não sei quem é. E para os mais diversos jogadores, não vou dizê-los todos, foram muitos, os teus jogadores estiveram a ver o programa, ao Paulo Rodrigues também, Tiago Carneiro, Santos Cruz, Carlos Almeida, um abraço ao Carlos Almeida, extensivo dos 3 para o Carlos Almeida, ao Gabriel também já, para o Vasco Aguiar, também um desconhecido para a maior parte de nós 3. Ao João Gomes também, teu colega na IFT, para o Fernando Mendes, que não estando presente, ou melhor, estando ausente, está sempre presente, Virgílio Moia, Manuel Las Casas, um abraço especial para a Polónia, para a Fria Polónia, para o Tiago Neves,
Para o Fernando Ribeiro também, diretor de Sousense, já foi nosso convidado também. Um abraço para todos. Se me esqueci de alguém, peço desculpa. Foram realmente muitos espectadores hoje no programa, mas deixo para o fim e despeço-me com esta frase, despedindo também do Álvaro e do Mário Filipe, do Virgílio Moia, que referiu aqui algo que o Joel disse, e isto fica como comentário final. Quando se fala em futebol de formação, 98% dos jogadores não serão certamente jogadores de futebol, mas 100% serão homens, e portanto esse é o nosso foco e será sempre o nosso foco. Para a semana cá estaremos com mais um convidado para mais um Futebol de Ouro. Até para a semana.